Olá, graça e paz do Senhor Jesus, como vai você? Tudo bem? Olha, eu estou muito feliz que você está assistindo, que está acompanhando. Acredito que está também repassando, compartilhando com algumas pessoas que você conhece, para aprender mais um pouco da palavra. Isso me deixa feliz. E eu estava conversando outro dia com a minha esposa que, para mim, muitas coisas que eu tenho trazido aqui no canal, para mim, na época, foram coisas que abriram minha mente assim, de maneira tão maravilhosa. E eu disse a ela, poxa, acho que eu não estou passando com o mesmo entusiasmo quando eu descobri essas coisas. E aí, talvez algumas pessoas pensem assim, mas isso é coisa corriqueira, boba, mas não. Para mim foram coisas muito esclarecedoras quando comecei a debruçar sobre as escrituras. Eu acho que isso é que vai fazer muita diferença na sua vida, se você também fizer a mesma coisa, certo? E hoje eu não poderia deixar de trazer mais um assunto, mais uma novidade, ou melhor, algo que parece ser novidade para alguns, talvez, para outros, talvez não. Mas isso foi algo também que uma vez eu falei na igreja sobre uma ideia que a gente tinha, eu também tinha, aliás, muitas coisas que eu já falei aqui no canal foram coisas que eu também aprendi, entendi daquele jeito, falava com as pessoas daquele jeito que eu tinha entendido, que eu tinha aprendido, que tinha me ensinado, até que, com o tempo e pela graça do Senhor, ele abriu o meu entendimento à medida que ia lendo as Escrituras. E também começava a ouvir outras pessoas falando de alguns assuntos e comecei a ficar curioso e fui buscar resposta na palavra de Deus. Uma dessas coisas que eu trago hoje é uma expressão que, como eu disse, falei na igreja, que a gente falava assim, ouvia e falava, e isso funcionou. Não é que não funcionou, funcionou. Como, por exemplo, a gente ia pregar, ou evangelizar, ou até mesmo no púlpito da igreja, e aí a gente sempre falava, não se preocupe que é o Espírito Santo que vai falar. E a gente acreditava, confiava nisso. Não que não acreditava, eu falei acreditava, acredito nisso ainda. Sem dúvida nenhuma. Só que a leitura me despertou para uma coisa que eu espero que desperte você também. Para isso, nós vamos ler um texto aqui em Mateus, quando Jesus envia seus discípulos. E aí você vai entender quando a gente fizer. Aliás, eu vou propor para você, vou deixar aqui as referências que tratam desse mesmo assunto, para você fazer a sua leitura, você orar a Deus e pedir para que Ele abra o seu entendimento e revele. Porque muitas coisas, inclusive, que eu aprendi, ou que passei a entender, levou tempo. E eu fui olhando, relendo, pensando coisas, associando textos bíblicos, fazendo perguntas, perguntas ao texto, perguntas a mim mesmo, perguntas a Deus. Então, eu sei que é um processo que não é simplesmente você chegar aqui agora no canal, ouvir algo que eu vou dizer, e você simplesmente abrir seu coração e dizer, puxa, pronto, agora já entendi, já tive uma revelação e agora vou falar a mesma coisa. Eu sei que não acontece assim. Tudo depende de um processo de busca. Até que isso seja a realidade, partindo do alto para o seu coração. Mas vamos para o texto, sem mais delongas. Mateus 10, 19 e 20. Diz assim, Jesus falando, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então essa fala dele está aqui, está em Marcos, eu vou deixar a referência, e em Lucas também. Só que eu vou deixar, tanto dessa aqui como dos outros, vou deixar o texto completo e eu recomendo que você leia o que vem antes, até chegar nesse ponto, e o que vem depois. Onde é que eu quero chegar? E eu espero que você entenda, de verdade. Seja você líder, pastor, pregador ou não, um membro comum da igreja, eu espero que você entenda. Ou até mesmo se você não é membro de igreja ainda. Eu espero que você entenda à luz da palavra e com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Bom, quando Jesus fala isso aqui, Jesus falava em um contexto que haveria uma perseguição e eles seriam entregues. E isso eu falei na igreja já tem um tempo, sobre o dever de você estar preparado
e aí você vai entender onde é que eu quero mostrar, preparado para levar uma mensagem, por exemplo, ou de evangelização, ou de instrução, ou alerta, ou exortação, o que for, para a igreja. Então, quando Jesus fala aqui, você vai ler o texto todo, aqui em Marcos e em Lucas, e você vai entender em que situação, em que circunstância Jesus está falando. Jesus não estava falando para você não se preocupar se você tem uma data agendada para pregar em um lugar, se você tem a incumbência de levar a mensagem em algum evento. Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando em uma situação em que você tivesse que se submeter a um interrogatório por conta de perseguição por causa do evangelho. E naquele momento você não ia ter tempo para você preparar um sermão. Era disso que Jesus estava falando. Então, eu fico muito preocupado quando algumas pessoas fazem as coisas de improviso, sem se preparar, pensando nesse versículo que Jesus falou, que não é para se preocupar, porque o Espírito Santo vai falar. Eu creio que o Espírito Santo fala, mas nesse momento Jesus não estava falando disso. Eu falei na igreja há um tempo atrás. Jesus não estava falando para alguém que tinha uma responsabilidade de levar uma palavra de que ordem fosse. Seja de exortação, de instrução, de aconselhamento, de repreensão e correção, fosse qual fosse, a gente tem que preparar. Quem faz mensagem tem que se preparar com antecedência e não deixar as coisas para a última hora. Muitas vezes, eu falo por experiência, quando você pensa e fala pelo momento, às vezes você tem que voltar atrás e refazer, reparar um dano por algo que você falou que não era apropriado para o momento, ou não era apropriado para o lugar. Mas você fez no improviso, fez na vontade de falar, fez na emoção, e isso é um problema. E muitas vezes não foi o Espírito Santo que te deu. Aquela palavra veio do seu coração, veio da sua vontade de falar. E no improviso, isso tem uma chance muito grande de acontecer. Então, o que Jesus está falando aqui, queridos, não era isso. Era numa outra situação, que eu quero que você confira aí na sua Bíblia, tá? Agora, vindo para cá, o que eu quero trazer de conselho para nossa edificação, para a edificação da igreja de Cristo tem uma data para pregar? Ore a Deus, se consagre e prepare. E de preferência, pegue textos que vão dar um sentido para a sua mensagem. Não queira pregar várias verdades para no final das contas não falar, não se aprofundar em nenhuma. Não seja superficial e não seja tão variado, diverso, que quem está sentado ali ouvindo não vai absorver nada. Seja organizado, tenha uma ideia, pense no que você quer falar e pense nas palavras que você vai usar e, preferencialmente, quais textos bíblicos estão adequados para aquela situação, para aquele propósito. Então, se organize, organize sua mensagem, prepare bem o seu sermão, seja para evangelizar ou para ensinar a igreja, exortar a igreja, consolar a igreja, trazer uma palavra, mas evite ao máximo fazer as coisas sem preparo. Porque esse versículo, Jesus não está falando disso. Não está falando de você preparar, ou melhor, de você não preparar e entregar a responsabilidade ao Espírito Santo. Jesus não está falando disso. É uma circunstância. Vou ler aqui de novo, olha o que ele fala. Quando vos entregarem, leia todos os versículos anteriores e as outras referências que eu vou colocar e veja. Quando vos entregarem, você não está sendo entregue perante a igreja para nada. Você não vai depor perante a igreja, não vai ser pressionado, preso, nada disso. Você vai, na graça do Senhor, trazer uma palavra que a igreja precisa, ou que aquela família precisa, que você vai evangelizar a família, colegas de trabalho, onde você for. Ore a Deus, mas prepare o seu sermão. Se dedique em preparar e fazer isso com cautela, com sabedoria do alto e humildade. Eu vou deixar esse recado, esse conselho, que esse versículo, para deixar o Espírito Santo falar e não se preocupar, não é em situações que você precisa sim saber o que você vai falar, precisa organizar e preparar. Então são situações diferentes. A gente não pode pegar um texto isolado
e tentar aplicar para uma rotina, uma regra, o que deve ser exceção. A exceção acontece e funciona, como eu já disse, eu já também experimentei isso. Mas a regra não é essa. A regra não é fazer e confiar e entregar na mão do Espírito Santo. Jesus está falando de uma situação em que você vai ser entregue, que você vai ser preso, que você vai ter que responder. E ele diz: tranquilize o seu coração. Não é você que vai falar. O Espírito Santo vai ensinar e dizer o que convém dizer. Confira os textos que eu vou colocar, tá? E eu espero que você tenha entendido e tenha servido para a sua edificação, a edificação da sua igreja. Se você é líder e tem um rebanho à sua disposição, isso para a glória de Deus, não é rebanho que não é seu, não é meu, não é de ninguém, é de Cristo. E siga essa orientação do alto, não é minha. Siga essa orientação do Senhor, tá? E assim, eu tenho certeza, você vai ser edificado, vai edificar a sua igreja, e tudo isso para a glória de Deus. Deus te abençoe.